país, com mais de 6 milhões de pessoas participando, 6 milhões em 3.400 municípios, que dizia que era para fazer auditoria da dívida e não pagar mais a dívida pública. Bom dia a todos e todas que nos assistem. O SINDICT irá, nesse momento, apresentar mais uma palestra sobre a questão financeira do nosso país. Essa apresentação será feita pelo companheiro Paulo Lindsay, do IBGE, e diretor da ACIBGE, que é a entidade sindical que representa os servidores do IBGE Nacional. Nós vamos ter essa palestra gravada, é também feita ao vivo. Muito obrigado. Paulo, por favor. Bom dia a todos e todas, né? Primeiro eu quero agradecer ao SINDICT, né, pelo convite, né, esse espaço de fala, que eu acho que é bastante importante, né? É uma conversa que vai ficar gravada no YouTube, depois que eles vão colocar, né? E a gente espera colocar informações importantes para a gente poder esclarecer todo o cenário econômico, né, e da gestão do país que nós estamos vivendo nesse momento e que nós vemos vivendo há um longo tempo, né? Há décadas que nós estamos tendo uma construção de uma política macroeconômica voltada totalmente para garantir o lucro dos banqueiros, né? E a principal ferramenta que nós temos utilizado é exatamente a dívida pública, né? A dívida pública está sendo colocada como instrumento para subjugar as nações, aqui no Brasil não é diferente, e subjugar a sua população, né? A gente precisa fazer um resgate histórico rápido para mostrar como é que está interligado a questão gestão e questão financeira, né? A gestão administrativa do Estado brasileiro, nas 3 esferas de governo, como é que elas estão interligadas, e todos os seus mecanismos, né? Um arcabouço legal que leva a garantir, né, cada vez mais a sustentabilidade dessa dívida pública, né? Porque é bom explicar que dívida pública ela não é uma ferramenta que não possa ser usada por um governo, né? A dívida pública é uma ferramenta que o governo pode utilizar desde que apresente uma contrapartida. Se o governo fizer empréstimos no setor financeiro para aumentar o número de escolas, melhorar a estrada, a infraestrutura no país, saúde, educação e etc., é uma situação muito bem-vinda para a nação brasileira, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E a gente até escuta algumas falas, né, na grande mídia de que, comparando a dívida com a família, né, a família brasileira, que não tem nada a ver, né? O país ele tem a possibilidade de emitir títulos da dívida e emitir moedas, coisa que um pai de família não tem, né? Então, essa é uma questão bastante clara. Segunda coisa, é importante dizer que o Brasil não está quebrado, o Brasil tem muito dinheiro. E por que eu estou afirmando isso? Porque quando a gente entra nos dados dos oficiais do governo, do próprio governo, a gente, e no Banco Central lá, a gente consegue perceber a quantidade de dinheiro. Nós temos hoje aproximadamente 5 trilhões à disposição do governo. E por que esse dinheiro não é utilizado para melhorar a estrutura do país? Porque esse dinheiro está destinado por um colchão de liquidez para garantir a dívida pública, né? Nós temos uma reserva nas operações compromissadas que ultrapassa mais de 1 trilhão e 200. Nós temos dinheiro nos depósitos voluntários remunerados, que mais de 200 bilhões. Nós temos dinheiro na conta única do Tesouro, que é mais de 1 trilhão e 700. E nós temos nas reservas internacionais em torno de 361 bilhões de dólares, que equivale a quase a 2 trilhões. Então, quando você faz essa soma, né, você percebe que o problema do Brasil não é de dinheiro, o problema do Brasil é a destinação do dinheiro. E sem deixar de levar em consideração as nossas receitas federais dos tributos e taxas que nós temos arrecadado ao longo de vários anos e
temos batido recorde de arrecadação. O ano passado, nós batemos esse recorde de arrecadação e esse ano a tendência é que nós batemos também o recorde de arrecadação de receitas federais. Então, para a gente poder entender todo esse cenário econômico, a gente precisa entender como é que todo esse arcabouço legal vem sendo construído há décadas para garantir, dentro de um projeto neoliberal, né, que haja a sustentabilidade dessa dívida, né? Porque a dívida está sendo o instrumento principal e quase não é debatido, porque os movimentos sociais, movimentos políticos e movimentos sindicais e os próprios parlamentares e o governo não debatem a dívida. Esse ano de 2026, por exemplo, nós temos uma destinação para o pagamento do serviço da dívida de 2 trilhões e 800. Nós estamos falando aqui de quase 43% a 44% do orçamento público das receitas são destinadas ao pagamento do serviço da dívida, que compõe juros e amortização. É importante lembrar aqui que nós estamos aqui diante de um gráfico que no ano passado nós pagamos para a dívida pública 2 trilhões e 135 bilhões. Né? Desses 2 trilhões e 135 bilhões, aproximadamente 1 trilhão e 700 foram de amortizações. E de juros, nós pagamos aproximadamente 1 trilhão e 7. Né? Só que a dívida pública está sendo usada não só para pagar os juros da dívida, mas também para captar recursos para o próprio governo. Porque quando você faz emissões de títulos públicos, você paga os juros da dívida e você, ao mesmo tempo, compõe a receita do governo. Né? Essa é uma questão importante, porque muita gente fala do déficit primário que está acontecendo. Inclusive, a mídia fala em torno de 60 bilhões, aproximadamente, mas pouca gente fala do déficit nominal. O que é o déficit nominal? Qual a diferença entre o déficit primário e o déficit nominal? O déficit primário é todas as receitas e despesas das funções primárias do Estado. E aí você vai decidir se ela é positiva ou negativa, fazendo uma simples operação matemática de subtração. O déficit nominal ele é muito maior, porque ele compõe, além do déficit primário, ele compõe o juros da dívida. Então, se o juros da dívida ali for 1 trilhão e 7 e o déficit primário foi 60 bilhões, nós estamos falando aqui de um déficit de 1 trilhão e 67 bilhões nominal. E por que isso não é falado? Porque como é que você vai explicar à sociedade brasileira que você tem um déficit de 1 trilhão e 67? O déficit de 60 bilhões é mais fácil de explicar, porque você pode dizer que para garantir, para poder superar esse déficit, você corta o Bolsa Família, você corta o PPC, você corta de políticas públicas que é mais fácil você convencer a sociedade disso. Agora, como é que eu vou convencer a sociedade de um déficit de 1 trilhão e 67? Aonde é que eu vou cortar? Essa é uma discussão que as pessoas precisam esclarecer, porque muita gente não tem essa noção. Então, como vocês percebem no gráfico da pizza, nós temos ali, em 2025, uma despesa total da União que foi 5 trilhões e 54, e a dívida equivale a 2 trilhões e 135 bilhões. 2 trilhões e 135 bilhões. Nós estamos aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E nós estamos ali naquele quadro, o orçamento de ciência e tecnologia, né? Que equivale, né, naquele orçamento geral, e é um dos maiores ao longo de pelo menos 16 anos, 0,34%. Tá? Então, o governo Lula e o governo Dilma ainda fizeram um orçamento um pouco melhor. O governo Bolsonaro foi um desastre total. Né? O orçamento caiu, mas para você ter um mínimo de condições técnicas, de avanço tecnológico no país, você precisa ter um orçamento de ciência e tecnologia no mínimo a 1% do PIB. Sem isso, você não consegue avançar. Então, vocês percebem que, no lado ali do gráfico, você tem um quadro. Nessas funções primárias, que é aquela parte colorida, nós temos 27 funções primárias no país, no Brasil. Né? E aí vocês percebem que nós, da Auditoria Cidadã, eu também sou Paulo Lindsay, coordenador do núcleo sindical, do núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro. Faço parte, junto com a Maria Lúcia Fatorelli e muitos outros companheiros, dessa luta contra a abertura dessa caixa preta do orçamento público brasileiro e, né, como é que nós estamos sendo enganados de um país que
continental riquíssimo e que não consegue avançar na melhoria da estrutura do país porque o dinheiro é destinado para banqueiros e as grandes corporações desse país. Então, como vocês podem perceber, do lado tem aquele quadro representa, das 27 funções, 17 funções primárias. E das 17 funções primárias, somadas, totalizam 2,7% do orçamento. 2,7%. 17 funções primárias. 2,7% do orçamento da despesa geral da União, que foi de 5 trilhões e 400, nós estamos falando aqui de em torno de 120 bilhões para 17 funções primárias. Aquele 2 trilhões, 135 bilhões, dividido por 365 dias. Por que é 365 dias? Porque para o capital não existe sábado, domingo, feriado nem dia santo. Todo dia ele rende. Então, nós dividimos 365 dias, equivale a 5,9 bilhões por dia para os banqueiros. E aí dizem por aí que a fraude do banco Master é a maior fraude da economia brasileira, né? E a fraude do Banco Master, como a gente vê aí, tem em torno de 40, 50, 60 bilhões, e nós estamos vendo ali que um dia da dívida equivale a 5,9 bilhões, né? Que pouco mais de 10 dias, menos de 10 dias da dívida, você superaria essa fraude do Banco Master, né? E sem levar em consideração que nós temos outras fraudes que não são mais faladas, como é o caso das lojas americanas, que foi uma fraude bastante substancial e mais de 40 bilhões que também foram esquecidos, né? Bom, por que é importante a gente fazer esse debate histórico da administração para a gente entender como é que os serviços públicos e a administração pública está sendo superada por esse projeto neoliberal? Em 1967, ainda estávamos no governo militar, foi editado um decreto 200, que nunca foi revogado. E esse decreto 200 ele é muito importante a gente citar ele aqui, porque ele possibilita, dentro da administração pública, indireta principalmente, a convivência de dois tipos de regime. O de regime estatutário e o regime seletista. Tá? Então, esse decreto que não foi revogado, ele está até hoje em vigor, ele possibilita que haja... E o que aconteceu naquele momento? Grande parte dos servidores públicos saíram do estatuto e foram para a carreira de CLT. Então, quando a gente olha esse cenário do Decreto 200, ele se parece muito com o que está acontecendo nesse momento, com uma possível reforma administrativa, né? Então, uma reforma administrativa que está em voga, que pode ser uma reforma constitucional, né, pela uma PEC, que é o caso da PEC 38, ou ele pode ser feito por reformas infraconstitucionais, que está acontecendo em várias leis que estão sendo aprovadas nesse momento, né? É um momento bastante difícil, mas é importante a gente citar isso aqui. Em 74, houve uma outra lei, que é a Lei 6185, né? E essa lei, ela separa os servidores públicos em dois grupos. O grupo inerente ao Estado, aqueles que só o Estado executa, sem correlação no mercado, e a lei cita quem são os setores. Diplomacia, fiscalização, repressão, advocacia geral da União, está tudo lá, definido, tá? Na lei, que vocês podem dar uma olhada depois. E esse grupo, inerente ao Estado, ele representava aproximadamente 20% dos servidores públicos, naquele momento. Os 80% que sobraram, que era a maioria, a grande maioria, foram jogados na CLT. Eu sou um servidor público, tenho 44 anos de serviço público, eu estou na ativa, eu sou servidor do IBGE, tá? E o que eu vou falar para vocês aqui, além de eu aprender nos livros, eu vivi na minha própria pele, porque eu estava lá e vi tudo isso. Em 81, quando eu entro no IBGE, eu sou um servidor da CLT, seletista, porque a grande parte daquela carreira, das carreiras públicas, não eram mais concursadas. Um grupo bem seleto. Esse grupo inerente ao Estado continuou sendo estatutário, tá? Pela Lei 1711, de Getúlio Vargas, de 52, e os demais foram para a CLT. E essa Lei 6185, o que ela tem, além dessa divisão que fez dos servidores? Ela tem alguns outros elementos importantes. Desculpa. Primeiro, ela impossibilitou que nós, servidores públicos, pudéssemos nos sindicalizar. Então, nós não podíamos mais nos sindicalizar naquele momento, porque nós estamos num momento ditatorial, né? Nós estamos falando aqui de 74, uma lei que nasceu em 74, e essa mesma lei, ela faz rearranjo dentro da administração pública.
como grande parte dos servidores públicos estavam sendo jogados na CLT, a CLT ela tinha um elemento que era bastante importante para a classe trabalhadora, que o servidor, na realidade, o trabalhador da CLT, quando ele chegava a ter 10 anos de trabalho, ele adquiria uma estabilidade plena. Ele não podia mais ser mandado embora. Né? Então, como a proposta, o objetivo era jogar os servidores públicos na CLT, eles precisavam acabar com essa estabilidade. E o que eles fizeram para acabar com a estabilidade? Eles substituíram pelo fundo de garantia. Tá? Então, eles deram o fundo de garantia para os servidores públicos, né? E esses servidores foram convencidos de que era uma boa medida, porque ele poderia ter, no futuro, uma poupança para comprar a sua casa, seu carro, mas ele teria que abrir mão dessa estabilidade. E, ao mesmo tempo, essa lei 6185, de 74, ela cria um outro elemento que se parece muito com o que está acontecendo agora. Qual é o elemento que ela cria? Ela cria o quadro em extinção, chamado QEPEX. O que esse quadro faz? Esse quadro, ele separa servidores estatutário e seletista e diz que quem é estatutário da Lei 1711, eles podem migrar para a carreira da CLT. Foi uma proposta que foi colocada, quase todos migraram por conta da questão da sedução financeira, financeiramente os salários melhoraram pela CLT em relação ao estatutário, a grande maioria pulou, e alguns que estavam no final da carreira com medo de ser mandado embora indo para a CLT, ficaram como estatutário, que poderia ficar, era uma opção de ficar. Só que quando você ficou como estatutário, você ficava em quadro suplementar em extinção, chamado QEPEX. E quando você olha isso, eu estou falando 74, e você olha em 2026, nós estamos tendo a mesma configuração. E por que é a mesma configuração? Porque depois dessa lei, eu vou dar um salto, eu vou pular para a década de 90. Nós temos uma emenda constitucional grave que foi aprovada e ela fez alterações múltiplas na Constituição e essas alterações são substancial para a mudança da estrutura do Estado brasileiro. Nós voltamos ao Estado gerencial na época de Fernando Henrique. Em 1998, Fernando Henrique aprova a emenda constitucional 19 e essa emenda constitucional ela faz alterações em vários artigos da Constituição e um deles, eu vou citar alguns, mas o primeiro que eu vou citar é o artigo 39. O artigo 39 da Constituição, originalmente, ele tinha que, dentro da competência da administração pública federal, estadual, municipal e Distrito Federal, eles tinham a competência de instituir o regime jurídico e carreiras. Esse era o texto original do 39. O Fernando Henrique muda esse texto e bota que uma comissão de política de administração de pessoal fará parte desse texto. Então, o texto deixa de ter regime jurídico único e carreiras e passa a ter uma comissão de política de administração de pessoal e remuneração de pessoal. Bom, isso ficou sob júdice, né? Até 2007, a ministra Carmen Lúcia dá uma liminar. Então, o regime jurídico único, ele subsiste por liminar. Até 2007. Né? Que pouca gente presta atenção nisso. E por que eu estou me baseando a minha fala nisso? Em que eu me baseio? Eu me baseio na DIN 2135. Porque em 2000, os partidos políticos PT, PDT, PSB e PCdoB, eles entraram com uma ação chamada DIN 2135, e essa DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela questionava a constitucionalidade dessa mudança que o Fernando Henrique tinha feito. E isso ficou, os dois textos, sem uma definição, porque a Carmen Lúcia, ela dá uma liminar em 2007, mas ela não julga o mérito, não é pelo mérito. Ela dá uma liminar porque houve um erro material. Por que houve um erro material? Porque a emenda constitucional 19 ela é oriunda da PEC 175 de 1995, tá? E esse artigo 39, que fazia parte dessa PEC, ele foi tratado em separado, votado em separado, mas ele era parte da PEC, ele era PEC. E quando ele foi votado em separado, sabe o que aconteceu? Vocês todos sabem que para você conseguir a aprovação de um artigo numa PEC, você precisa ter no mínimo 308 votos, sim.
senão você não pode aprovar. E esse artigo teve 298. Ele não alcançou o número mínimo para ser aprovado como PEC. Diante disso, a ministra foi obrigada a dar uma liminar e o regime jurídico único ele continua a existir. Porque tem uma confusão aqui. Regime jurídico único não é o regime estatutário. Não me diz, regime jurídico único. A União entendeu que o regime que ela ia utilizar para seus servidores era o estatutário. Tanto é que ela foi e criou a lei 8.112 de 90. Os estados e municípios não entenderam isso. Eles entenderam que eles tinham que ter um regime flexibilizado. Por que eles queriam flexibilizar o regime? Porque um prefeito, quando ele acaba de ganhar uma eleição, ele precisa eliminar todos os outros antecessores, mandar todo mundo embora. E se o cara for estatutário, for concursado, é muito mais difícil de fazer essa limpeza. Ele precisa ter um regime que seja temporário, CLT, que ele possa mandar embora à vontade. Tá? Então, essa foi a disputa política que aconteceu. E aí, né, o tempo passou. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal toma a decisão do mérito. Ele vai julgar o mérito dessa DIN. E a decisão foi que não houve erro material, porque o Gilmar Mendes e o ex-deputado federal Moreira Franco, do Rio de Janeiro, que a gente chamava de Gato Angorá, eles conseguiram uma manobra e fizeram um novo texto, e lá eles votaram em primeiro e segundo turno, lá naquele momento, e esse erro material ele foi superado, porque eles alegaram, o ministro Gilmar Mendes alegou que foi superado, que não teve erro material, que foi votado no primeiro e segundo turno, que é que existe uma PEC. Então, diante desse voto controverso do ministro em relação à ministra Carmen Lúcia, foi votado em 2024, em novembro de 2024, no dia 6, saiu o resultado. E o resultado foi a favor, 8-3, em favor do Gilmar Mendes, para a manutenção do texto, do Fernando Henrique. Então, hoje, quando você entrar no artigo 39, você não vai encontrar mais regime jurídico de carreira, você vai encontrar um Conselho de Política de Remuneração de Pessoal, chamado COPAR. E esse conselho, ele é um conselho muito parecido com aquele conselho do Império, o Conselho Moderador, porque ele vai ser formado por 9 membros. Quem são esses 9 membros? 3 do Poder Executivo, 3 do Poder Legislativo e 3 de outros setores, que será o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a Procuradoria Pública. Tá? Então, esses 9 membros serão que vão compor esse conselho. Então, qual é o administrador que vai contrário a uma decisão onde você tem todos os poderes da União e os órgãos mais poderosos de fiscalização dentro de um conselho? Quem é que vai contrário se esse conselho falar que não é para dar aumento salarial para ninguém, não é para reestruturar a carreira? Quem é que vai ser contra? Isso não é uma ideia maluca do Paulo Lindsay, isso está nas Constituição. Olhem lá que vocês vão ver. E eu tenho avisado, que eu sou parte do FONASEF, eu represento o sindicato do IBGE, e eu tenho avisado a minha preocupação em relação a esse COPAR. Porque esse COPAR, ele supera todas as nossas futuras negociações, independe de governo. Tá? Claro que no governo extremista, a gente nem vai ter essa mesa de negociação, porque nós temos o exemplo que nós ficamos aí quase 7 anos com 0 de Temer e Bolsonaro sem nenhum tipo de negociação. Então, eu não estou nem falando do campo extremista, eu estou falando do campo progressista, que se o que falta para o COPAR entrar em vigor? A instituição. E aí vocês vão lembrar que tem aquele grupo de trabalho da extrema-direita, ele propôs a PEC 38, e não só a PEC 38, ele propôs 2 outras leis, uma lei complementar e uma lei ordinária. E na lei ordinária está essa composição que eu falei para vocês aqui do COPAR, né, que tem atribuições mil. Inclusive, ele pode interferir na política econômica do país. Para vocês verem, que por isso que eu falei que ele é mais poderoso, é tão poderoso quanto o poder moderador do Império, porque ele vai superar até o presidente da República e o Congresso Nacional, porque você pode determinar qualquer coisa, votar, e ele vai ser a palavra final, ele falar que não pode. Bom, então, esse artigo 39, ele está aí, e ele tem muita relação do que está acontecendo hoje. Porque com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que o Supremo disse? Que os entes federados, União, Estado, Município e Distrito Federal, não são mais obrigados a fazer admissão pelo regime estatutário.
não ser mais obrigado não quer dizer que o regime estatutário acabou, que é diferente do regime jurídico único. O regime estatutário ele vai continuar, só que agora ele vai ser utilizado com aquela mesma característica daqueles inerentes ao Estado lá dos anos 70, que é um grupo seleto. Algumas carreiras que interessam ao Estado vão continuar sendo concursadas e os demais servidores, demais carreiras, poderão ser feita uma flexibilização do regime. Poderá ser CLT, temporária, MEI, qualquer coisa. Bom, depois nós temos uma outra definição que é importante na emenda 19, que ela define quem é um servidor não estável. Porque essa é uma figura, uma característica que está sendo utilizada de novo, que nunca foi utilizada nas mudanças de estrutura de carreira. Se você que é servidor público há muito tempo, você vai ver que você já passou por algumas carreiras dentro do seu órgão que nunca ninguém perguntou assim, você é estável ou não é estável, você é concursado ou não é concursado. Se você faz parte da carreira, quando muda a carreira, reestrutura a carreira, todo mundo vai. Só que agora eles estão invocando, porque tem súmulas vinculantes no Supremo Tribunal Federal dizendo que quem é definido, de acordo com a Constituição do artigo da emenda 19, que quem é servidor público 5 anos antes da Constituição, que até a Constituição tem 5 anos continuado, é um servidor estável excepcional. Eu, Paulo Lindsay, entrei em 81, até 5 de outubro de 83 até a Constituição de 88, eu tenho 5 anos continuados no serviço público. Então, eu sou um estável excepcional. Por que eu sou um estável excepcional? Porque no artigo 19 dos atos de disposição transitória da Constituição Federal, tem lá dizendo que todo servidor que não foi admitido por concurso público e tem 5 anos continuados é um estável excepcional. Por que eu não fui admitido por concurso público? Porque a minha geração não tinha concurso público a maioria das carreiras. Nós entramos com 3 formas de entrada no serviço público, na minha época. E antes de mim um pouquinho também. Tá? Era por QI, quem indica, era por processo seletivo ou por currículo. Então, a minha geração não entrou para o concurso público, mas ela está sendo invocada, essa definição, essa característica, dizendo que eu sou um estável excepcional. Isso o próprio Supremo Tribunal já reconhece, porque tem súmula vinculante. Quem entrou 5 de outubro de 83 até 5 de outubro de 88 e não tem 5 anos continuado, nem tem estabilidade. Eu tenho 42 anos de serviço público, mas você, se entrou nessa condição não concursado, não tem estabilidade. Infelizmente, companheiro. E nós temos os servidores a partir de 88, no caso do IBGE, o primeiro concurso é 97, então esses funcionários do IBGE e de outros órgãos que entraram após 88 no concurso público, que a emenda 41 diz, a emenda 49, a emenda 19 diz no seu artigo 41, de que quem entrou no serviço público após a emenda 41, que tem, em decorrência do seu concurso público, e tem 3 anos de efetivo exercício, esse servidor, ele tem estabilidade efetiva. Eu tenho estabilidade excepcional. Ele tem estabilidade efetiva porque ele fez concurso público. E tem o outro que não tem estabilidade. Então, isso aqui é um ponto central na mudança de reforma administrativa que está acontecendo. Já tem várias leis que estão pegando cargos vagos, transformando em outros cargos vagos, inclusive carreiras transversais e tal, e não estão permitindo que servidores que não são concursados não possam fazer parte dessa carreira. Então, essa é uma definição que é muito importante, né? Muito importante. É para vocês botarem na mente, para a gente poder ver e entender por que nós temos um endividamento tão grande no país, né? Mas não tem contrapartida. Eu estava até conversando com o Fernando, eu estava dando um exemplo que fica bastante claro do que está acontecendo com a dívida pública. Primeiro que as pessoas não entendem por que tanta dívida, como é que a gente pegou esse dinheiro emprestado, onde foi, como é que a gente paga, ninguém sabe o que acontece. Porque é o seguinte, na Constituição Federal, no artigo 26 dos atos de disposições transitórias, você tem auditoria da dívida, que está lá para você fazer, nunca foi feito. E no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da linha B, você tem a garantia constitucional do gasto com a dívida pública. A dívida pública tem privilégio de pagamento, significa que ela é a primeira a ser paga, não é educação, não é saúde, não é ciência e tecnologia, não é IBGE, é a dívida pública, e não tem dotação orçamentária. Na LOA de 2026, a previsão do pagamento da dívida é de 2,8 trilhões.
E como é que eles chegaram a essa previsão? Porque ano passado a previsão foi de 2 trilhões e 500. Eles estão aumentando em mais de 300 bilhões. Se você pegar e aplicar a inflação, não dá. A inflação foi 4,29. Qual é a fórmula? Não existe fórmula. Não existe fórmula. É o poder. Porque, como tem no artigo 166 essa garantia, o Congresso Nacional, na LOA, não pode fazer nenhuma interferência nisso. O deputado nenhum fala para você que ele não concorda com 2 trilhões, mesmo que ele não concorde. Porque ele não tem essa permissão de mexer, porque na Constituição está essa garantia. Bom, como eu estava falando, que eu falei com o companheiro Fernando aqui, né, se você for para casa, chegar em casa e comprou um carro, e chegar para a família e falar assim, família, eu estou endividado, mas nós estamos com um carrão, nós vamos viajar à vontade. E aí o que acontece? A família vai ficar meio assim, mas o carrão é bonito, vamos para a região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, vamos aproveitar as praias de Cabo Frio e tal, e no Rio de Janeiro, Copacabana. Mas eu estou te apresentando um carro. Aonde é que tem um endividamento crescente que você apresente uma melhoria nos serviços públicos, estrutura do país? Nem tem. Você só está... A dívida pública no Brasil é a ferramenta para garantir a sustentabilidade de lucro crescente e vitalício para banqueiros, né? Porque hoje o estoque da dívida pública está em mais de 10 trilhões. O estoque da dívida pública geral do país, que está dizendo aqui do estado do município, 10 trilhões. O custo da dívida mensal, anual, quer dizer, 10% aproximadamente é 10 a 11. Então, quando tu pega 10 trilhões e pouco, quase 11, e aplica 10%, nós temos um juros de 1 trilhão. O ano passado, nós pagamos 1 trilhão e 7 do juros da dívida. Né? Aí você vai entender, né? E dentro daquele emissões ali de juros e amortizações, existe uma fraude constitucional. Qual é a fraude? No artigo 167 da Constituição, 167, acho que é isso. Você tem a definição de despesas correntes e despesa de capital. E você não pode emitir título da dívida para despesa corrente. Juro é despesa corrente. Então, como você não consegue pagar a totalidade dos juros, você precisa emitir títulos para completar esses juros. E como é que você vai fazer isso? Você transforma aquela dívida, aquela parte dos juros em amortização. Porque a amortização é despesa de capital. E despesa de capital, eu posso emitir título com autorização do Congresso Nacional, do Legislativo. Então, além de emitir título serve para pagar juros, também serve para fazer caixa. Porque entra dinheiro no caixa do governo. Então, você faz a emissão, vai aumentando o custo, por isso que você olha, eu tenho vários gráficos que mostram isso, mostrando que nós temos amortizações assim, imensas nos últimos 25 anos, de 2000 até 2025, nós temos uma dívida que nós pagamos de juros e amortização em torno de 25 trilhões. Desses 25 trilhões, nós amortizamos 20 trilhões. Como é que você amortiza uma dívida de 20 trilhões e você tem um estoque de quase 11 trilhões? E aí, essa manobra constitucional explica, porque não tem amortização. Por que é amortizar? Amortizar é pagar do principal. Se eu pago do principal, se eu tenho R$100 e pago R$10 de juros, e eu peguei no mês, eu paguei R$10 de juros e paguei mais R$50 do principal, no outro mês a dívida tem que cair para R$50 e não mais 100. E aí eu vou pagar 10% se eu pagar um juro de 5. Mas isso não acontece, o juro só vai aumentando. Por quê? Porque existe manobra contábil dentro da Constituição, na realidade, para garantir tudo isso. Bom, e aí vocês vão perceber, né, que nós temos só 5 grandes despesas. Aqui eu vou desmentir o que todo mundo fala. A maior despesa do governo é a Previdência. Então, eu sou cego, eu não sei fazer conta, porque eu estou diante de um gráfico do orçamento da União, que tem um orçamento que é o orçamento primário e não primário, o orçamento financeiro e não financeiro. Então, no orçamento primário, eles estão certos. O maior gasto que tem no governo é a Previdência. Mas no orçamento geral, o maior gasto não é a Previdência, é a dívida, porque a Previdência é 20%, a dívida é 43% quase. Qual é o maior gasto? Ou dívida não é gasto? Tanto é que a dívida não é tratada como gasto, porque todo mundo fala do déficit no déficit primário, mas ninguém fala do déficit nominal. Porque a diferença entre déficit primário e déficit nominal é que o déficit nominal, ele agrega o déficit primário e o juros da dívida. Então, quando o cara fala para você que tem um déficit primário de 60 bilhões, ele só está falando parte do problema. Porque o déficit nominal é 60 bilhões que eles estão falando, mais 1 trilhão e 7
que somado os dois dá 1 trilhão e 67. Como é que eu vou justificar para a sociedade que você vai ter que cortar orçamento de 1 trilhão e 67? Agora, 60 bilhões é mais fácil. Eu corto do PPC, Bolsa Família, eu corto da Minha Casa Minha Vida. Mas 1 trilhão e 67? Alguém fala de déficit nominal? Ninguém fala de déficit nominal. Todo mundo fala de déficit primário. Isso aqui é muito importante, porque a dívida pública, diferente da nossa dívida pessoal, ela é uma ferramenta que o capital está utilizando para subjugar os países. E o Brasil é um país rico, entre as 10 maiores economias do mundo. Então, nós estamos sendo usados para garantir lucros crescentes e vitalícios de banqueiros. E não é de agora. Nós estamos falando aqui de uma Constituição, por isso que eu fui buscar lá o decreto 267, nós estamos falando aqui de uma Constituição neoliberal e também financeira, a partir de, cortando só, porque eu posso até retroagir mais, mas eu vou cortar em 67, aí na época da reforma do decreto 200, primeira reforma, e você vai vendo que nós temos no chamado dos anos 70 a financiarização da economia, chamado milagre econômico. Um milagre econômico que nós éramos um canteiro de obra faraônica, transamazônica, Ponte Niterói, Itaipu Binacional, e depois ficou um endividamento. A dívida começa com 3,3 bilhões de dólares, e em 85, na chamada redemocratização do país, ela está em mais de 120 bilhões de dólares. Ela cresceu quase 32 vezes, ou mais de 32 vezes do seu origem, né? E o país não melhorou na sua condição de vida do povo. Por quê? O Brasil, na década de 70, teve um PIB médio de mais de 10,8% naquela década. E em 73, nós tivemos o maior PIB da nossa história, 14%. E a população estava na fome, na miséria. Porque a inflação era altíssima, os salários eram baixos, os direitos trabalhistas tinham sido cortados e etc. Depois nós fomos vendo crise da dívida nos anos 80, nós fomos tendo outros planos aí econômicos que cortaram todos os nossos direitos. Nós tivemos planos, o Plano Blade. Vocês que são de ciência e tecnologia, o Plano Blade é a maior aberração que tem, porque o Plano Blade foi pegar títulos nulos e sem valor e transformar aquele título em títulos globais com valor de face valendo. Então, se um título não valia nada, mas ele tinha R$1.000 no valor de face, ele passou a valer R$1.000. E esses títulos globais foram utilizados para a compra das nossas estatais que foram privatizadas nos anos 90, no Fernando Henrique e no início do governo Collor de Mello. E nós temos um outro elemento importante que tem na década de 90, que é exatamente o endividamento dos estados, né, que é a Lei 9496. Uma dívida que começou com 112 bilhões de todos os estados que deviam, somadas. Nós já pagamos mais de 400 e devemos aí em torno de uns 600, 700 bilhões. É um saco sem fundo. E aí você consegue ver por que os estados entraram em decadência financeira. E sem levar em consideração a pior coisa que aconteceu no Fernando Henrique, teve muitas coisas ruins, que foi exatamente a Lei Candir. A Lei Candir, que é a lei que isenta os produtos primários e semi-elaborados para exportação do principal imposto do estado, que é o ICMS. O estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, perdeu, sem levar em consideração, aí, em torno de uns 60 bilhões no período de 99 para cá, no mínimo. 60 bilhões que o estado deixou de arrecadar com a Lei Candir, né? Então, essa Lei Candir, o que ela faz? Ela isenta os produtos primários semi-elaborados. E por que ciência e tecnologia perde poder? Porque o Brasil deixa de ser um país industrial, tecnológico, para ser um país agrícola. Hoje nós temos uma economia voltada para commodities, 7 ou 8, e quando você pega aí a produção de grãos da Conab e do IBGE, você vai ver 350, 360 milhões de toneladas de grão, 80% a 90% é milho e soja, mais nada. Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor, é o MST, é o que produz alimento. O resto produz commodities para exportação e tem uma medida do Banco Central que ela é bastante importante. Ela diz que todo o dinheiro, o recurso oriundo das exportações, ela pode ficar 100% no exterior. Então, quando o cara vende a soja, ele não traz o dinheiro para o país de imediato. Ele espera para ver qual é a nova oportunidade de ele fazer a aplicação dentro do país, seja título da dívida ou qualquer outra compra de moeda, ou aplicar em alguma outra operação que lhe renda bastante lucros a partir do rentismo, né, da especulação financeira, né? Esse é o Brasil. Então, nós precisamos, junto com vocês, de ciência e tecnologia e todos os outros setores,
primeiro, fazer uma movimentação onde a gente possa juntar a sociedade brasileira e os servidores públicos, porque nós temos que mostrar para a sociedade quem somos nós, servidores públicos. Nós somos o elo que liga o Estado, a sociedade ao Estado. Se esse elo se torna fraco, o que está acontecendo, para finalizar, nós estamos tendo agora, por exemplo, uma mudança de uma lei, de uma nova gestão pública. Não sei se vocês sabem. É uma lei que vai revogar o Decreto 200, que está em vigor. E essa lei, ela possibilita que haja fundações de direito público-privado e subsidiária dentro do serviço público, principalmente nos setores mais tecnológicos. Então, o que vai acontecer? Você vai fragilizar a administração pública, indireta principalmente, né? Porque você vai possibilitar a flexibilização da admissão de servidores. Né? Você lembra daquela DIN 2135 lá, que possibilita isso. E aí vocês vão ver que no IBGE eles tentaram isso. Só que eles tentaram de forma não correta. Né? Porque foi feito dentro do IBGE aquela Fundação IBGE+, mas a direção do IBGE e o procurador, eles foram no cartório e fizeram a fundação. E para você criar uma fundação de direito público-privado, você tem duas maneiras. Ou é por lei, ou é por decreto presidencial. Nenhuma das duas coisas foram feitas. Então, o TCU foi obrigado a não aceitar a criação dessa Fundação IBGE+. Mas essa lei da gestão, ela pode possibilitar, porque seria uma etapa de criar fundações em todos os setores. Eu fui fazer um debate na Fiocruz, e lá eles estão dentro do Congresso Institucional deles, e eles querem mudar a gestão da Fiocruz, a administração. Ainda não aconteceu porque tem resistência dos trabalhadores do sindicato. Mas eles querem transformar a Fiocruz numa empresa grande com as suas subsidiárias, todas. E essas subsidiárias podem contratar à vontade. No Rio de Janeiro, nos hospitais federais, quase todos estão entregues à organização social, a fundo hospitalar e a fundações de direito público-privado. Tá? Isso é na educação também, as OS tomando conta de vários setores dentro da educação no Estado brasileiro. Então, se essa modus operandi for aprovada como a gente está imaginando, né, eles vão ter toda a possibilidade de fazer uma nova gestão a partir do Estado loteado. Porque quando eu entro no IBGE em 1981, eu entro no Estado loteado. É o Estado onde os militares mandavam, os políticos mandavam, as famílias tradicionais mandavam e os empresários mandavam. Então, era a hora que você admitia quem você queria. Passando na rua, você podia admitir alguém e botar dentro do IBGE ou podia demitir. Então, eu vivia a época que tinha demissões toda hora, porque nós éramos CLT e tínhamos lições e eles querem voltar exatamente a esse estado loteado e mantendo o regime estatutário da Lei 8.112 para um grupo seleto de carreiras que são interessantes para eles e não tá. Tanto é que eles criaram, em algumas leis, a carreira transversal. A carreira transversal é o chamado Severino, daquele da Rede Globo, que é o cara que vai fazer de tudo, mas ele não vai estar atrelado a nenhum órgão, ele vai estar atrelado ao MGI. Então, ele vai ao órgão, faz o seu trabalho e volta. É como se fosse um interventor. Faz lá, faz o seu trabalho que tem que fazer e volta para a base, que é o MGI. Ele não está atrelado. Isso é o enfraquecimento das carreiras. E tem uma outra coisa. Eles estão pegando cargos vagos nos órgãos e estão criando novos cargos vagos. Aqui está aquilo que eu falei para vocês, estável excepcional, não estável, porque quando eles criam um novo cargo, eles criam esse novo cargo e dizem que esse novo cargo tem que ser concursado. Então, se eu criar um novo cargo, daqui para frente, todo mundo que entrar vai ser concursado. E para trás, quem não é concursado não pode ir para esse cargo. Porque você fez e quem fez concurso também não pode. Porque você fez concurso por uma carreira Y. E aí a carreira agora é X, então não é automático. Eu sou concursado, eu vou para essa carreira aqui. Não, você fez carreira, fez prova para essa carreira. Essa aqui é uma outra carreira. Então, criando essas várias carreiras dentro do órgão, você cria a separação de servidores. E aí você vai ter o servidor de quadro suplementar e você vai ter os servidores estável efetivos dentro do órgão. Essa é a administração. Para vocês fechar aqui com chave de ouro, a Esther Dweck, a ministra, disse que em 10 anos nós vamos perder 180 mil servidores públicos. Vamos perder como? Para a tecnologia, a inteligência artificial principalmente. Se você não acredita, você olha no painel de estatística de pessoal
de dezembro de 2025 até fevereiro de 2026, nós perdemos 16 mil servidores. Perdemos como? O cara saiu de ativo e foi para... Não, perdeu, ele não é mais sistema SIAP. Ou ele foi demitido, ou ele era cargo provisionado, ou ele o pensionista morreu. Sai do sistema SIAP, 16 mil. Sabe quanto foi o concurso do CNU? As vagas foram em torno de 6.500 vagas. Muito bom. Mas 6.500 vagas é quase um terço dos 6 mil que perderam em pouco mais de 3 meses. Né? Você tem um concurso que entra servidores, e aí você vai ter agora a entrada de novos servidores, e principalmente grande parte desses servidores que entraram em carreiras transversais só para nível superior. Então, a bola da vez hoje é o nível intermediário. É acabar com o nível intermediário, porque o nível auxiliar, eles acabaram nos anos 80. Vocês lembram que o porteiro, o cabineiro, todo mundo era funcionário público. E nos anos 80, quando eles acabaram com a carreira, o nível auxiliar, eles pegaram essas funções públicas e terceirizaram. E agora é a mesma coisa. No IBGE, nós somos em torno de quase 11 mil servidores. Nós só somos, do quadro permanente, 4.800. Nós somos mais de 7 mil trabalhadores do IBGE temporários. Eu estou falando do IBGE, tá? Um trabalhador temporário, que agora vai ter o contrato estendido para 4 anos, que tem um contrato aditado mensalmente, significa que esse trabalhador não sabe se no final do mês ele é funcionário, vai depender do chefe, dar uma nota boa. Não tem direito praticamente quase trabalhista nenhum, não tem fundo de garantia e nem tem direito ao seguro-desemprego quando acaba o seu contrato ou quando é demitido, porque ele não tem carteira assinada. O que teve de melhoria no salário dos trabalhadores temporários foi o sindicato que conquistou. Melhorias um pouco do salário, que eles ganhavam um pouco mais do que o salário mínimo, técnico do IBGE, nós conseguimos botar para eles ganharem pelo menos o piso da carreira do nível intermediário do IBGE no início da carreira, o piso, mas é só do vencimento básico, né, nem de todas as gratificações. Então, e mais a conquista do auxílio alimentação, que eles têm direito, o mesmo que a gente tem. Tá? Então, houve uma melhoria financeira, mas tem um agravante. Qual é o agravante? Porque é o seguinte, o IBGE estava lutando por uma medida provisória para estender o contrato temporário para 5 anos. E a medida provisória, vocês sabem que ela tem 60 dias para ser aprovada, e se não for aprovada em 60 dias, tem mais 60 dias de extensão. 120 dias, se não for aprovada, ela caduca. E ela estava caminhando para isso, para afinar, para não perder a validade. E o IBGE, o que ele faz? Nós fomos ao governo perguntar como é que ia acontecer isso, estavam lutando para poder aprovar porque a gente não é contra o trabalhador temporário, a gente é contra o trabalho temporário. A gente quer trabalhador no IBGE concursado, porque o IBGE está perdendo a sua memória. Desses 4.800 trabalhadores que eu falei da ativa, nós somos mais de 2.000 em abono de permanência. Eu sou um deles. Se eu quiser segunda-feira e pedir para aposentadoria, eu posso entrar com a aposentadoria, daqui a 2 meses eu estou fora do IBGE. Né? Então, como é que pode? Um instituto com 4.800, quase 5.000, tem quase 50%, 40 e poucos por cento dos seus servidores estão na abono de permanência, e não tem uma reposição dessa mão de obra. E aí, o que aconteceu com essa MP? Ela foi lá abandonada, e o governo, o Postman, presidente, conseguiu colocar dentro da lei 15.367, que foi aprovada agora em 2026, conseguiu colocar um artigo sobre o trabalho temporário do IBGE. O que aconteceu? O trabalho temporário, eles conseguiram estender o contrato para 4 anos, de 3 para 4, e não fez nenhuma outra alteração, só isso. Não, fez uma outra alteração. Eles reduziram o pedágio. O que aconteceu? Quando você fazia um processo seletivo no IBGE para uma função, você tem que ficar 24 meses, 2 anos, para você fazer um outro processo seletivo para a mesma função. Agora, é 6 meses. Preste atenção nisso aqui, ó. 4 anos de contrato, um mandato presidencial, 6 meses fora, faz outro contrato, volta mais 4 anos. Eu estou falando aqui de quase uma década de trabalhadores temporários, que vai ser usado para todo mundo. Tá? Hoje no IBGE. O IBGE é sempre a porta de entrada de maldade. Né? E isso você possibilita de você ter um grupo seleto dentro do IBGE, né? Pouca gente da carreira do regime jurídico da Lei 8.112, e o resto pode ser feita a emissão. Aí, para finalizar, nós temos, no nível intermediário, no IBGE, em torno de quase 5.000 cargos vagos. A proposta do RH do IBGE é pegar os cargos vagos e transformar em novos cargos vagos de nível superior. Então, o que aconteceria com o cargo do nível intermediário do IBGE? Ele não teria vacância e, por isso, não teria como concursar, se isso acontecer,
E aí o IBGE teria mais vagas para nível superior e nenhuma vaga para nível intermediário. E aí quem é que vai fazer a função de intermediário no IBGE? O trabalhador temporário. E isso não é uma engenharia para o IBGE, isso é uma engenharia para o serviço público. E a lei de gestão, ela complementa isso. E a última coisa é sobre a questão dos aposentados. Nós temos, não sei se vocês sabem, nós temos o decreto 10.620, que é o decreto que jogou os servidores no INSS. Não é jogar para receber no INSS, jogou a gestão no INSS. Tá? Então, hoje, os trabalhadores já estão no INSS, alguns setores ligados a autarquias da área da educação, principalmente de universidades, já estão lá. O Lula não revogou o decreto, apesar dele estar lá no chamado revogaço, que a gente pediu na bancada sindical, não foi revogado, o Lula só estendeu o efeito desse decreto até dezembro de 2026. Até dezembro de 2026 ninguém vai sair de onde está. E jogar no INSS é uma coisa muito complexa, sabe por quê? Porque o INSS não está conseguindo nem cumprir a sua função primordial, que é atender o regime geral. Está aí a fila imensa. Não imagine se botar os servidores públicos, aposentados e pensionistas lá também. Que tem uma questão, não é só a quantidade de pessoas, é a complexidade das carreiras. Eles não conhecem a complexidade da carreira. Quem conhece a complexidade de carreira é cada RH de cada órgão. Então, quando vocês vão receber o reajuste em abril, tu imagina se tivesse lá no INSS, e esse cara do INSS que não conhece a carreira de vocês, ele poderia demorar talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até 4, 5, 6 meses para poder passar o reajuste para vocês, porque eles ainda teriam que avaliar, porque eles não conhecem. E aí o ativo receberia em abril, o aposentado e o pensionista ia esperar ver. Hoje, uma aposentadoria que eu falei para vocês, se eu for no RH do IBGE segunda-feira, daqui a 2 meses sai, se for para o INSS, eu vou ter que entrar na fila comum, companheiro. Eu posso demorar, não 2 meses, posso demorar anos para poder pedir aquela aposentadoria que eu acho que eu saía rápido, eu demorar. E esse decreto, como ele tem a validade, a suspensão da validade até dezembro, quando for no dia 1º de janeiro, lembrem disso quando você estiver botando fogos, ele volta a valer de novo, independente se é o governo progressista ou se é um governo de extrema-direita. E ele significa que ele volta a valer e há a possibilidade dos servidores aposentados e pensionistas serem jogados no INSS. Tá? E, para piorar, esse decreto, ele lá diz que ele vale até enquanto não tiver uma lei complementar. E o governo Bolsonaro, na época, ele fez o decreto, foi em 2021, e, ao mesmo tempo, ele fez um PLP, que é uma lei complementar, no mesmo ano, que é a lei complementar 189. E essa lei complementar estava parada. E agora, em março de 2026, ela começou a andar. Ela já tem um relatório, tá? E esse relatório já está podendo colocar na comissão de servidores públicos para ser votada. E se ela for votada, ela pode entrar em votação no plenário em algum momento desse daí. Né? Por que a lei complementar é muito pior do que o decreto? Porque o decreto, o Lula pode revogar. Uma lei complementar não pode ser revogada pelo presidente da República. Ela só pode ser revogada por uma outra lei complementar que seria ser votada no Congresso. Então, a situação é bastante grave e eles estão invocando essa definição de servidores estáveis excepcionais, estáveis não estáveis e estáveis efetivos. Tá? Isso está sendo invocado na hora que você transforma os novos cargos. E aí os novos cargos são para concursados. Né? E os cargos que estão dentro, quem não é concursado, ele fica em quadro suplementar em extinção. Isso aconteceu nessa lei que eu citei para vocês, 15.367. O IPEA pegou 500 e poucos cargos do nível intermediário, de carreiras obsoletas para eles, transformou em 100 e poucos cargos de nível superior, de técnico de pesquisa e planejamento do IPEA. E essas carreiras aqui foram para quadro suplementar. E lá está escrito assim, ó, quando esses salvadores aposentarem ou morrerem, esse cargo está extinto. Tá? Ele está em extinção e ele não vai ser uma possibilidade de você pegar depois que essas pessoas aposentaram ou morrerem, de você fazer concurso a partir desse cargo, porque eles não existem mais. E não foi só esse. O decreto 10.185 do Bolsonaro, ele extinguiu várias carreiras, inclusive concursadas em 2020, se eu não me engano. Né? E carreira da Previdência, da PCCETAI, e de várias outras carreiras. Tá? São 11 páginas de cargos extintos. Tá? Não é à toa que isso está acontecendo. Né? A extinção levará a um grupo seleto de pessoas concursadas, que hoje está se tornando maioria,
né, dentro do serviço público, que nós estamos envelhecendo, e estamos morrendo, e estamos aposentando, e aí você vai ficar com um grupo seleto, e aquelas funções menos interessantes para o Estado, elas serão terceirizadas, temporário, MEI, etc. Então, é isso que tem a ver com a dívida pública, que não entra no centro. Não tem uma discussão nesse governo, ou qualquer governo, e nos serviços públicos, e na representação sindical, que não coloque isso aqui como centro. Quem não colocar isso aqui como centro está caindo no erro. Porque tudo que está acontecendo vai voltado especificamente para garantir a sustentabilidade da dívida. Se você está achando que é mentira minha, é só você olhar a emenda constitucional 95 e a lei complementar 200, que é o novo arcabouço fiscal, que diz assim, esses dois instrumentos legais foram criados para a sustentabilidade da dívida pública. Não é da educação, não é ciência e tecnologia, não é de ninguém. É isso, espero ter contribuído e estou aberto para qualquer tipo de pergunta. Ô Paulo, agradecemos muito a sua apresentação, mas eu gostaria que você explanasse um pouco sobre o orçamento da ciência e tecnologia e o contingenciamento. O que se explicam sobre isso e qual a verdadeira situação, qual a justificativa por trás de tudo sobre o contingenciamento da CIT? Bom, no orçamento público é muito importante a gente entender que existem algumas métricas importantes que tem lá no CIOP, que é o Sistema de Orçamento Federal. Tem no CIAF também, mas no CIOP é o que eu peguei para falar para vocês. Vocês, quando vão para uma mesa de negociação, ou quando vocês estão em reuniões do governo e até mesmo da administração, qual é o objetivo central? Nós precisamos garantir orçamento na LOA. É essa fala que todo mundo faz. Garantir na LOA não significa que aquele orçamento vai ser executado. Porque quando você garante na LOA, é o primeiro passo, mas ele não é um passo final. Porque garantir na LOA, você tem algumas outras métricas que vão interferir no contingenciamento desse orçamento ou mesmo não gasto desse orçamento. Porque nós temos o valor empenhado, nós temos o valor liquidado e o valor pago. O liquidado, ele é uma autorização de gasto. Ele chega para você e fala, você tem 100 milhões para gastar aqui. Se você não gastar, né, aí é o problema seu. E aí é tudo feito de forma maneira, de um modo... O modus operandi é feito para que esse orçamento não seja gasto na totalidade. Sabe por quê? Porque existe uma lei que diz que todo o orçamento público não executado, ele faz superávit e vai para pagar a dívida pública. Então, ao final do ano, vocês vão perceber que o orçamento de ciência e tecnologia, ele não é executado naquilo que foi previsto na LOA, na totalidade. E parte daquilo que não é executado, ele vira parte da dívida pública. E não é só da educação. E não é só da ciência e tecnologia, não é só do IBGE, é de todas as funções primárias. Por quê? Porque ali, por exemplo, naquela função ali de previdência, no ano passado, eu acho que foi mais de 90 bilhões que não foram executados. E todas elas. Então, todas as funções elas têm essa característica. É você colocar no papel uma coisa e na hora da execução você não executa, né, a totalidade desse orçamento, né? Além de, o orçamento é aquém das necessidades do setor, como é o caso de ciência e tecnologia. Nós estamos falando aqui de um momento de soberania nacional de tecnologia, de dados, de pesquisas, e você vê que os orçamentos, eles não condizem com o discurso. No IBGE, por exemplo, onde eu trabalho, o orçamento do IBGE está em torno de 2,6 a 2,9 bilhões. Como é que nós vamos avançar? E lá está sendo uma discussão de autonomia de dados, está sendo colocado, né? E se você for a Brasília, você vai ver que nos prédios lá em cima tem soberania de dados. Como é que nós vamos ter soberania de dados sem investimento? Se vocês olharem ciência e tecnologia, como eu falei, é 0,34%. Tá? Quando você olha ali para energia só aparece porque nós botamos 4 casas depois da vírgula, porque é 0,02. Só essas duas funções primárias, eu pergunto a vocês, como é que nós vamos avançar tecnologicamente sem energia e sem investimento em tecnologia? É muito discurso. O discurso é bom, o discurso é bonito. Mas quando você vai para o mundo real, é outro mundo. O mundo real, eu nunca peguei a tecnologia da vela ou da caverna.
Mas esse negócio de pouca energia servia para lá, porque agora não serve, você tem que ter muita energia. Porque se você está falando de tecnologia, como é o caso das Big Tech e tal, você precisa aumentar a questão dos investimentos em saneamento básico, melhoria da qualidade de distribuição de água e tal, que é quase que nenhuma. Então, nós estamos diante de um projeto que, no argumento, ele tem um passo e de fora dele ele tem outro. Porque não é só reduzir. Nós tivemos aí uma melhoria, pequena melhoria nos orçamentos entre Dilma e Lula, 3, mas ela não é uma melhoria tão significativa em torno, como eu falei, que nós tínhamos que gastar no mínimo 1% do PIB. Tá? É importante. Mas o problema é que quando você reduz um orçamento, ele não tem só o impacto financeiro, ele tem um impacto muito mais grave, que é o próprio impacto da paralisia da pesquisa. E uma paralisia de pesquisa, para você retomar, você pode demorar décadas para você retomar aquilo. Porque você pega um laboratório que é muito tecnológico, precisa de estar toda hora avançar na sua tecnologia, precisa de investimento. Se não houver esse investimento, você fica para trás. E como é que você recupera isso? Então, nós estamos perdendo mente brilhante, porque hoje os pesquisadores do IBGE vivem mais, do Brasil vivem mais com bolsa do que com salário, com emprego, né? Quase todo mundo aí trabalha em várias pesquisas ganhando bolsa. Né? E nós precisamos rever. Se nós queremos manter dentro do país as mentes brilhantes desse país, nós precisamos de ter um outro projeto de tecnologia, que não é só esse do papo, da conversa fiada. Né? Porque quando eu trago esse gráfico para vocês, eu estou trazendo o mundo real. Eu não estou inventando esses números. Isso aqui é o orçamento da União. Né? Então, esse orçamento aqui, que é divulgado pelo próprio governo, que a gente da auditoria faz esse gráfico de pizza, é para mostrar que o discurso é totalmente irreal em relação aos gastos que está sendo proposto. E aí você vê que para a dívida pública, todo ano o aumento é insubstancial, é cada vez maior, quer dizer. Tá? E enquanto para os demais, né, nós temos aí a perda de receitas cada vez mais grandiosas. Então, a ciência e tecnologia tem, e todas elas, não é só a ciência e tecnologia, nós temos essa característica. Então, você tem uma lei que diz que todo superávit... Então, quando você não gasta, você tem um contingenciamento, você não gastou aquilo. E aquilo dali vai para onde? Vai ficar no cofre lá da ciência e tecnologia? Não. Alguém vai falar... Se vocês lembram que eu falei aqui no começo da conta única do Tesouro? Ciência e tecnologia, tudo que ela vende, que ela faz, não vai para a conta dos órgãos, vai para a conta única do Tesouro, para fazer caixa para garantir lucro dos banqueiros, dívida pública. O IBGE, todo o produto que o IBGE vende, não vai para o cofre do IBGE, vai para a conta única do Tesouro. Porque se o IBGE ganhasse o dinheiro das coisas que ele vende, ele estaria com um orçamento até maior do que o que é proposto. E aí vocês vão ver que a própria mudança da gestão, na questão da nova lei de gestão, ela vai ao encontro desses dois obstáculos que existem no orçamento. Quais são os dois obstáculos que tem no orçamento? Primeiro, o arcabouço fiscal, que não permite que você avance. Tanto é que, se não tiver uma luta, e eu já falei com o Fernando aqui, de nós servidores públicos e das representações sindicais, na PELOA de 2027, que eu já apontei que não tem nenhum recurso para reajuste. E o recurso que tem para benefício é o recurso do último reajuste que nós tivemos de benefício, que foi agora abril, para o próximo recurso. Então, se você tiver um benefício reajustado em janeiro, a inflação acumulada vai ser de abril a janeiro, que você receber no teu ticket alimentação, na creche e no ressarcimento de saúde. E não tem nenhuma determinação de uma lei para criar o auxílio nutrição para os aposentados. Só vai poder criar auxílio a nutrição, não é auxílio alimentação, ele não existe. Ele precisa ser criado por uma determinação do governo, né? Ele precisa ter um projeto de lei para que você possa criar uma nova rúbrica, uma nova forma de gasto, né? E apontar para esse orçamento que ele precisa desse orçamento. Né? Eu fiz uns cálculos, dá mais ou menos em torno de 99 bilhões anual para o nutrição, mais uns 3 a 4 bilhões para o ressarcimento de saúde se transformar em auxílio de saúde, porque hoje no auxílio de saúde, ressarcimento, o nome diz, é para quem tem plano de saúde, nós temos mais de 500 mil pessoas que já não têm plano de saúde, porque não têm condições de pagar. Nós, no primeiro, nós queremos melhorar o valor per capita, mas nós queremos, antes do valor per capita, nós queremos transformar em auxílio de saúde. Porque o auxílio saúde, ele funciona como auxílio alimentação. Ninguém pergunta se você almoçou. O dinheiro está no seu contra-cheque.
né? E o auxílio de saúde é a mesma coisa, mesmo que ele seja o per capita irrisório em relação ao valor do plano de saúde, mas pelo menos você teria aquele valor lá mínimo dentro do seu contra-cheque, que você poderia, não tendo plano de saúde, comprar um remédio, fazer uma consulta, etc. Mas era um dinheiro seu. Não é nada, não é nada. Se você pegar 2 pessoas, o marido e a mulher, são 400 e poucos reais, dependendo do salário. Nós estamos falando aqui de quase 6 mil reais por ano, que cada um teria direito, 5 a 6 mil reais, que teria direito a mais no contra-cheque do servidor. Tá? Então, se não houver, inclusive no texto que eu escrevi para o francês, eu botei assim, ó, vale o que está escrito. É igual o jogo do bicho. Se não tiver escrito, você pode espernear à vontade. Tem que estar escrito lá na LDO, que ainda não é LDO, é PLDO, é um projeto de lei, e na LOA. Porque um define o que vai ser gasto. Não adianta, aí eles vão falar para a gente assim, a gente até quer dar aumento, mas aí. E sabe por que não pode haver a equiparação dos benefícios? Porque na LDO diz que só pode haver o reajuste dos benefícios, o último reajuste do IPCA. Né? Então, como a gente está pedindo a equiparação dos nossos benefícios ao Poder Executivo e Legislativo, se esse artigo da LDO não for revogado, a gente nunca vai conseguir. Porque ele impede, porque ele não permite que a gente tenha o mesmo valor que tem o pessoal da Justiça do Poder Legislativo. Então, para poder conseguir essa equiparação, tem que combinar com os russos. E para combinar com os russos é passar o cerol primeiro. Paulo, obrigado. Ele quer falar ali. O Marcos vai falar alguma coisa ou perguntar. Ela vem para cá que está gravando. Isso, falando no microfone para gravar e o pessoal poder assistir depois, né? Primeiro, quero agradecer, Paulo, a sua generosa vinda aqui ao INPE, ao sindicato ontem. Eu não pude estar presente lá, mas eu acho que esse debate, né, que você traz aqui com sua fala, ele é fundamental, né, para os nossos interesses enquanto categoria, enquanto entidades sindicais, enfim. Saudar a iniciativa do sindicato em promover esse debate. Eu acho, Fernando, que a gente pode fazer isso mais vezes, né, trabalhar numa divulgação, mobilização para poder trazer o pessoal mais para cá, mas eu saldo aqui a iniciativa do sindicato de promover esse debate. Eu sou economista de formação, Paulo, e né, desde antes de vir para o INPE, sou servidor do INPE há 11 anos, eu já me interessava muito, né, e me envolvia, né, pela minha formação por esse assunto. Então, eu estou aqui, né, tanto por um interesse genuíno pelo assunto, como também, né, por ser parte da categoria. E eu atuei, né, 11 anos aqui no INPE na área de planejamento e gestão orçamentária. Então, eu senti também na pele do meu dia a dia de trabalho, né, o que significa o contingenciamento, como o Fernando perguntou aqui, o que impacto que tem, né, ano a ano a gente ter corte orçamentário, de que forma que isso impacta no dia a dia da instituição, nas entregas que a gente pode fazer, enfim. Então, tudo isso que você falou, assim, que faz parte de um modo mais geral das nossas vidas, eu também senti isso no meu dia a dia de trabalho mesmo, né. Então, eu vou encaminhar uma pergunta no final, mas queria só dar um pouquinho, né, de contribuição, né, para tudo isso, né, que você disse. A questão do orçamento, assim, a gente olha para o orçamento enquanto, né, esse instrumento de planejamento e de gestão dos recursos do Estado, mas é o principal ponto de disputa política dentro do Estado brasileiro, né? E é isso, assim, a gente, né, vê desde, né, a primeira experiência de um governo, eu chamo de social-liberal, mas pode ser progressista, ali com o Lula em 2002, que essa disputa ela se materializa em diversas frentes, né? Lá em Brasília, entre as instituições, a forma como o Congresso é capturado por interesses, né, privados e de certas áreas da economia, né? Mas o ponto é que a gente tem que entender o orçamento como isso, assim, como uma área de disputa política mesmo. Assim. A gente tem que disputar o orçamento para direcionar ele para o que mais interessa para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro. Né? E é isso que se apresentou. Né? Assim, estou plenamente de acordo, quero, né, só estar, né, reforçando também assim, a parte, né, grandona, amarela ali do gráfico de pizza destinada aos juros e amortização, mas principalmente a de juros, né, que ela é basicamente uma drenagem de recursos da sociedade destinada ao rentismo parasitário do mercado financeiro. Né? Mas eu queria tratar, assim, porque né, todo esse debate está centrado em questões mais estruturais. Né? Assim, então, essa questão fiscal ela é uma herança neoliberal que está, desde pelo menos o final da década de 80, como um regime que orienta a maneira como o Estado brasileiro atua na economia, né?
Isso aí, né, tem uma origem lá com Thatcher, com Reagan, né, a gente comprou essa ideia 40 anos atrás e vem reproduzindo mesmo em governos progressistas, sociais liberais, como foi Lula, Dilma, enfim. O arcabouço fiscal, ou o calabouço fiscal, para quem gosta, né, de dar um apelido para isso, um outro nome, é um produto disso, né, ele é menos cruel do que outras políticas fiscais de outros governos, principalmente os governos de direita e extrema-direita. Mas é uma questão estrutural, assim como também é vamos dizer assim, a questão voltada assim da vulnerabilidade externa e cambial que a gente tem, que impacta também, né? Assim, a gente tem juros altos por causa dessa vulnerabilidade externa, muito mais do que pela inflação, porque os juros, né, quando você não tem uma situação de pressão por demanda, os juros não é um instrumento tão eficaz assim para conter a inflação, né? Mas eu queria também ver, assim, ter um olhar mais para a conjuntura, aproveitar essa sua presença aqui, a sua experiência, né, enquanto dirigente sindical também, porque todas essas questões estruturais a gente tem que ter um horizonte estratégico de luta, assim, né? Mas a conjuntura hoje é que nos pressiona. E aí, falar um pouquinho da experiência que eu tive nesses anos trabalhando na gestão orçamentária do INPE. Basicamente, de 2010 para cá, o orçamento do INPE caiu pela metade. Esse debate que você trouxe sobre a questão da precarização no serviço público, né, a questão de pessoal mesmo, e que é centro, né, de luta assim, nosso, né, dos sindicatos, ele também tem impacto no orçamento assim, dos órgãos, porque boa parte hoje do orçamento do INPE ele é destinado para pagamento de bolsa, de pessoal terceirizado, que é absolutamente essencial para o funcionamento do Instituto, mas que se a gente não tivesse nessa tendência de precarização, de reposição sempre muito aquém, né, de concurso público em termos de servidores, né, os últimos concursos do INPE eles vão repor, no máximo, as aposentadorias para o período de vigência do concurso. Está longe de chegar na necessidade do que tem o Instituto. Então, assim, parte do orçamento, e parte significativa, ela é direcionada para isso, para poder reforçar o quadro de pessoal, com contratos de apoio, contratos de terceirização, bolsistas para as áreas de pesquisa, enfim. Além disso, o orçamento nominalmente caiu pela metade aqui, o orçamento do INPE, né? A gente está cada vez mais contando com os recursos dos fundos constitucionais, como o FNDCT, né, e menos com o do orçamento da União, que é aquele que garante a sustentabilidade. Porque, assim, né, os fundos constitucionais, embora sejam importantes, eles têm que ser destinados mesmo para a finalidade deles. Você não tem uma segurança, você tem, né, um recurso que você pode conseguir esse ano ou ano que vem, mas daqui a 2 anos, 3, você não tem. É o orçamento que garante essa sustentabilidade, principalmente para as políticas públicas, né, de ciência e tecnologias, políticas sociais, né, enfim. Nominalmente, esse orçamento de 2010 para cá caiu pela metade do INPE. Se você for corrigir isso pelo IGPM, né, isso caiu de 500 e poucos milhões para 110, 115 milhões atualmente. Nominalmente, isso devia estar em 250 milhões em 2010. Mas a gente teve os 2 piores orçamentos da história do INPE no governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, um governo fascista, né? Eu posso estar errado aqui na precisão dos números, foi em torno de 77, 80 milhões em 2 anos consecutivos. Assim. Isso praticamente estrangulou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Estou falando do INPE, porque é onde eu trabalho, que é a realidade que eu conheço mais. Assim, né? Então, voltando, que agora encaminhando aqui a minha pergunta, e eu queria a sua contribuição para isso, pensando para a gente refletir enquanto categoria, enquanto entidades sindicais também. De que forma nessa conjuntura, porque esse ano é ano de eleições, e a ameaça que a gente tem hoje é de um retorno de um governo neofascista, né? Um governo de extrema-direita, que no caso do INPE, o governo Bolsonaro ele atacou frontalmente o INPE desde antes de assumir. O Ricardo Salles ele deu as primeiras declarações dele atacando o INPE antes mesmo do 1º de janeiro de 2019, né, quando ele já sabia que ia ser ministro do Meio Ambiente, etc. Isso culminou depois na saída do Galvão, etc., né, toda a história que a gente conhece. Mas, voltando, né, para o encaminhamento, de que forma que esse ano, né, a gente já está começando a viver as eleições, e pensando nisso, né, na questão orçamentária e da disputa que a gente precisa fazer, a disputa política pelo orçamento e pelas instituições e pelas nossas carreiras, né,
pela importância de a gente fortalecer as nossas carreiras, a nossa categoria. De que forma que nós, enquanto categorias, e você disse muito bem, viu, Paulo, nós somos, né, enquanto categoria de trabalhadores, servidores públicos, e também as instituições sindicais, que são instituições políticas de luta da classe trabalhadora, né, nós somos essa interface entre o Estado e a sociedade. Né? De que forma que a gente pode atuar esse ano, em ano de eleições, nessa interface entre Estado e sociedade, né, para poder fazer essa disputa, a disputa do debate e a disputa política eleitoral mesmo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí pela sua explanação, sua pergunta. Eu acho que a primeira coisa que os servidores têm que fazer é refletir, fazer uma reflexão em todo o cenário. Entre Temer e Bolsonaro, os servidores públicos federais ficaram com 0 de reajuste. Então, só aqui já deveria ter uma reflexão dos servidores em relação ao papel desses dois governos na nossa vida. Então, além dos orçamentos, né, que você colocou, também a questão salarial dos servidores foi praticamente paralisada. Então, essa é uma reflexão que os servidores deveriam fazer, porque tem alguns servidores que reclamam que o orçamento, que os reajustes agora não foram suficientes, mas esquece que nós ficamos com 7 anos de 0. Tá? 0, e esse 0 tem um impacto direto bastante grande na nossa qualidade de vida, porque o nosso poder de compra caiu drasticamente, porque nós estamos falando aqui de uma perda inflacionária bastante grande. O segundo ponto é que nós deveríamos refletir, enquanto servidores públicos, nas 3 esferas de governo. Nós não somos uma base qualquer. Nós somos, o número do IPE diz que nós somos em torno de 12 milhões de servidores públicos, nas 3 esferas de governo. Se nós somos 12 milhões de servidores públicos, se cada um de nós convencer 5 pessoas, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. A gente elege presidente, só o servidor público. Então, o servidor tem que refletir. Agora, o problema é que desses 12 milhões tem uma galera que está do outro lado. Que é aí que nós precisamos convencer essa galera de que esse cenário que nós vivemos aí, de destruição, não foi só a questão salarial dos órgãos e de dentro do aumento do assédio, dentro dos órgãos, etc., isso reflete até hoje, como eu falei, na questão da própria pesquisa. Né? A pesquisa, quando ela perde o orçamento, não é só a perda do orçamento, você também perde a questão estrutural da pesquisa, e o que foi o que aconteceu nas carreiras. Então, nós temos vendo uma carreiras, no INPE, você falou da maior parte do orçamento ser gasto com o pessoal, no IBGE, todos os órgãos são assim, no IBGE 90% do orçamento do IBGE que eu citei para vocês aqui é gasto de pessoal. Então, o que acontece? Se não houver um incremento nos orçamentos para que os órgãos possam fazer a sua política, a gente não vai conseguir avançar na melhoria da estrutura. Então, para mim, o debate que tem que acontecer é, primeiro, servidores na rua e trabalhadores na rua, para a gente pressionar a classe trabalhadora, a classe política, né? E eu estou desde 2018 na rua. Tá? Eu não voltei para casa na pandemia, eu estava na rua lutando contra a eleição de Bolsonaro, eu estava lutando depois na eleição para Lula, 2022, né? Porque eu entendo que um governo fascista nesse país, é o pior dos mundos para a gente. Né? Porque se a gente teve uma mesa de negociação que não foi aquilo que a gente gostaria de alcançar, né? Mas foi pelo menos uma mesa que a gente pôde falar alguma coisa e conseguir alcançar algum objetivo. Servidores do IBGE, por exemplo, no final da carreira, entre 2012, que é o governo Dilma, até abril de 2023, nós tivemos um reajuste, somando isso tudo aqui, de torno de 79% no final da carreira. E desses 79%, Temer e Bolsonaro contribuíram com 0. Tá? Então, só tivemos reajuste no governo progressista. E não é de agora. Se você olhar a história do Brasil, desde o primeiro reinado até agora, nós tivemos aí daquele da base lá, o presidente lá do Brasil, das bases lá, o Juscelino, não, o outro... Não, João Goulart, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3. Não teve mais nada. E aí, quando você olha para a sua carreira, você vai ver que só teve reajuste nesses períodos. Os outros períodos você não teve. Fernando Henrique, nós ficamos... Eu estava lá no Fernando Henrique, nós ficamos 8 anos com 0. Tivemos um aumento de 0 alguma coisa ali no começo, e mais nada no plano real, ali,
no bojo do Plano Real. Então, o que acontece? É uma reflexão que todos os trabalhadores deveriam fazer e ver da necessidade. Aonde é que nós tivemos concurso no governo Temer e Bolsonaro? Não tivemos concurso. O concurso é insuficiente, mas ele aconteceu. Aconteceu a melhoria das carreiras, o auxílio alimentação, por exemplo, que nós tivemos aumento de uma para cá, que culminou com 160%, porque as pessoas, os servidores, fazem a conta assim: só recebi R$17 esse ano? Não, tu recebeu 160%, porque você ganhava um auxílio de 300 e pouco e agora está 1.192. 1.400, né? Não, 1.192 alimentação, certo? 1.192. Então, quando você pega, você vai ver que você teve um reajuste de 160%. É o que a gente quer? Não, a gente quer equiparação com os outros poderes, que aí está em 1.700, 1.000 e pouco, a gente quer isso. Tá? Enquanto a gente não consegue, a gente precisa colocar não só o presidente da República do campo progressista, nós precisamos mudar o Congresso. Porque o que tem hoje? Nós temos um presidente que não manda nada. É um presidente que está totalmente subjugado pelo centrão e pela extrema-direita, porque o máximo que o governo tem hoje no Congresso é 130 votos, e eu estou falando aqui sendo muito bonzinho, porque tem uma porção de gente do campo progressista que ainda vota com o campo da direita e da extrema-direita. Tá? Sendo bonzinho, 130 votos. Vocês perceberam uma coisa que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não perceberam. Eles fizeram uma intervenção direta no IBGE, o Congresso. Você sabe qual é a intervenção que eles fizeram? Eles aumentaram a quantidade de deputados de 113 para 513 para 531. E qual é o argumento? A lei que usa o censo do IBGE, mas se o TCU identificar que aquela fonte não é fidedigna, ele pode indicar outra. Qual a capacidade que o TCU tem para fiscalizar o IBGE? Nenhuma. Mas está na lei. E quem é que prestou atenção nisso? Tá? Então, é uma coisa, não foi à toa que mudaram essa lógica. Não é à toa que está tendo todo esse desgaste aí. Então, a gente precisa voltar para nossas bases, conversar com nossos amigos e falar, se é ruim com o governo progressista aí, a gente sabe que é um balaio de gato, né? A gente sabe que é um balaio de gato, mas é o que foi possível. Se a gente não fizesse o balaio de gato, a gente não ganharia a eleição. Então, foi o possível e a gente tem que rever, porque nós estamos com um problema político. Qual é o problema político? Na verdade, de comunicação. Porque quem é bolsonarista, quem é do campo bolsonarista, ele continua frequentando o mesmo grupo, ele não vai mudar de opinião. Não é uma questão de você... ele só pode mudar de opinião se ele se aborrecer com o campo dele mesmo. Aí o cara me abandonou, me deixou na cadeia, aí eu falei, não sou mais bolsonarista. Aí só a única, mas com argumento a gente não vai mudar. O que nós temos que fazer é aquele pessoal que votou em Lula, que hoje está falando, talvez eu não vou votar mais em Lula, não está fazendo o que eu quero. Esse pessoal que está em cima do muro, porque você tem, de acordo com as pesquisas que tem aí falando, nós temos mais ou menos em torno de 30% a 35% do campo progressista com voto, temos outros 30% a 35% para o campo da extrema-direita e centrão, e nós temos aqui em torno de 20% a 30%, 20% a 35% de pessoas que estão em cima do muro. E desses 30% que estão em cima do muro, uns 15% nem vão na eleição, são os que vão se abster, não vão lá. Então, nós temos hoje solto 10% a 15% de voto. Por isso que as eleições elas têm um resultado muito próximo, porque você já tem campo definido. Quem está no campo progressista muda. O que pode acontecer é que quem votou lá pode querer mudar de lado. E aí nós temos que estar atentos para convencer esses trabalhadores, né? Porque ontem eu estava falando no debate que teve lá, o Fernando mostrou aqui uma situação de uma pessoa que com reajuste, o salário dele líquido foi menor. Aí, o que ele vai pensar? Porcaria, esse sindicato lutou, eu não vou ganhar menos do que eu ganhava, ele não ganhou menos. Pega o salário lá, ele aumentou. O problema é que você tem 2 sócios no contra-cheque. Um é o imposto de renda e o outro é a contribuição previdenciária. Então, preste atenção, nós tínhamos contribuição previdenciária de 11%. Aumentou para 14% e na reforma da Previdência de Bolsonaro ela passou a ser progressiva. Então, cada faixa do teu salário, ela tem um valor. Então, se você muda de faixa por conta de um aumento que você teve de R$10, mudou de faixa, você vai pagar mais para imposto e mais para a Previdência. Por isso que, no final, parece que você ganhou. Não, mas você tem que olhar o valor bruto que você recebeu, da tua tabela salarial. Agora, eu também, eu vejo a minha tabela salarial lá, o valor que eu não olho assim bruto, eu falei, caraca, quando eu olho meu líquido lá, tem empréstimo, tem uma opção de coisa, eu falei, caraca, eu só recebo isso aqui. Será que vale a pena a luta? Vale, porque se eu não estivesse lutando, eu teria menos ainda, porque eu tenho empréstimo, tem uma opção de coisa que está sendo descontado, e eu... Tá bom.
Quem? Tudo bom? Paulo, eu queria insistir, meu nome é Gino, tenho 24 anos aqui de INPE também, atuo na área de planejamento agora, não foi sempre, eu era da área finalística, agora atuo na área justamente de planejamento e orçamento, e eu queria continuar insistindo. Você trouxe a questão mais da problemática e eu queria continuar insistindo na linha que foi falada antes aqui pelo Marcos, da solucionática, que é o seguinte, o governo Lula, e principalmente Lula 1 e 2, mas principalmente Lula 2, parece que viveu uma época, né, principalmente de chegada de capital, não só commodity, que estava lá nas alturas, mas também pela conjuntura internacional mesmo que propiciava essa chegada de capital, e isso possibilitou naquele momento, minimamente, apesar de não ter havido grandes mudanças estruturais no Estado brasileiro, mas minimamente conseguiu aprimorar a questão, diminuir grandes perdas, melhorar a condição geral de vida da classe trabalhadora e tudo mais. E isso já não vem se observando nem desde o governo Lula, desde o governo Dilma, que foi uma das razões pela queda dela, mais do que qualquer assunto de pedalada e tudo mais, foi a questão econômica, e que depois se agravou ainda mais nos governos de direita. E mesmo agora no governo Lula, ele se vê bastante limitado pela questão orçamentária. A ponto de que nós tivemos agora, na última semana, o 8º Congresso do PT. Pensa, PT é partido do governo, não é o partido do poder, mas é o partido do governo. E já estava na iminência de encerrar o Congresso. No documento principal, não se falava na palavra reforma agrária e não se falava na palavra reforma do sistema financeiro, que é a linha central aqui. Felizmente, houve um acordão na última hora lá e acabou colocando esses dois itens, né, no documento final do 8º Congresso do partido. Não que discutia diretrizes para o programa do partido, não é programa de governo. O próprio Lula, na semana seguinte, reclamou, por um lado, o partido não estar nas ruas, não termos um partido mais combativo, porque ele, corretamente, ele chama a atenção da importância da sociedade na rua, mas, ao mesmo tempo, ele colocou assim, que também não adianta colocar no texto coisas muito fictícias, que não temos na prática condições de mudar, como a reforma do sistema financeiro. Apesar de que ele ainda está falando com a limitação de governo, mas o partido não, o partido está falando em termos estratégicos, para 10 anos, 20 anos, 30 anos, não tem nada a ver com governo, né? E aí eu queria realmente insistir nesse ponto. Por tudo que você comentou, a saída sem uma reforma do sistema financeiro, porque eu acho que é aí que está, né? Nós temos uma ditadura do sistema financeiro que coloca, inclusive no arcabouço legal, coisas como aquela. A prioridade 0 é dívida. Depois o que sobrar, sobra. Para o povo, para alimentar, para a saúde, para a educação. Mas como mudar isso, né? O próprio governo Lula está aí com as mãos atadas com o Banco Central, lembrando que só 100% dos diretores do Banco Central, incluindo o seu presidente, já foi indicado por esse governo. Só 100%. Não tem mais ninguém ali que não seja indicado pelo Lula. Quer dizer, e mesmo assim ele se vê constrangido pelas políticas do Banco Central. Enfim, como mudar essa questão, né? Tem vida sem uma reforma profunda do sistema financeiro? Eu sempre faço uma brincadeira que na década de 50, nós tínhamos a seleção brasileira, nós tínhamos um técnico chamado Fiola. E o Fiola, num jogo contra a União Soviética, não era nem Rússia naquele momento, ele chama o Garrincha e fala para o Garrincha assim: Garrincha, tá vendo aquele lateral esquerdo russo? Aí o Garrincha fala: tô vendo, mestre, vai lá e acaba com ele. Aí o Garrincha fala: pessoal, tem que combinar com os russos. O problema que você está falando é que na emenda 40 de 2003, que foi feita no Fernando Henrique e aprovada no governo Lula, ele revoga do artigo 192 da Constituição todas as amarras do sistema financeiro, todas.
Olha lá o artigo, você só vai ter o preâmbulo do projeto, o resto é tudo revogado. E ali você tinha todo o juros de 12% ao ano, tinha tudo ali, está tudo revogado. Então, aqui tu já mostra para você que o sistema financeiro, ele é o dono do poder. O poder político, ele é serviçal do capital. Ele não é o poder máximo. O centrão, nem a extrema-direita, nem governo mandam em nada. Quem manda é os caras lá que comandam. Então, você tem toda uma... Você vê só, você fala da questão da redução do orçamento, você vê só, aqui está o problema. Nós chegamos a 1 trilhão de juros da dívida. E como é que você vai pagar o juros da dívida? Você tem que cortar de todos os outros. Você tem que cortar, porque você se comprometeu, porque a dívida, como foi perguntada ontem lá no outro debate, a dívida é impagável, mas o juro não. O juro é cash real, que sai no cofre do governo. E aí o cara não vai te cobrar a dívida, ele sabe que você não vai pagar, ele nem quer que você pague. Ele quer, é igual o agiota quer que você continue pagando juros. E os juros ele vai impedir de que você tenha alguma melhoria, algum orçamento discricionário para que você possa melhorar a questão da estrutura das funções públicas do Brasil. Né? Ou o governo. Né? E aí, isso tudo aí tem uma linha histórica, companheiro. Né? Você vai ver, por que muda-se a lógica do partido? Porque lá atrás o Lula perde 3 eleições. Perde a eleição para o Fernando Henrique, perde a eleição para o Collor, e perde 2 vezes para o Fernando Henrique, 3 eleições, e aí depois ele ganha uma eleição em 2003. Quando é que ele ganha a eleição? Quando muda o discurso. Quando tem a carta aos brasileiros, que ele diz assim, vou cumprir todos os acordos que foram feitos com o sistema financeiro, que o Fernando Henrique fez. Ali você tem a senha para que ele ganhe a eleição. Você tinha dinheiro, como você falou, as commodities estavam em cima, você tinha muito dinheiro no orçamento, né? E você consegue fazer 2 governos bastante importantes. A Dilma, ela faz uma medida que é meter a mão no dinheiro dos banqueiros. Você sabe como é que ela mete a mão? Porque a Selic, que as pessoas quase prestam atenção, ela estava 14,25. E nesse momento que ela estava 14,25, a inflação, o IPCA, estava 10,67. Quando você pega 14,25 e diminui de 10,67, você tem 3 e pouco de aumento real. Aí tem um impeachment da Dilma. Sabe o que o Temer faz? Ele vai para a televisão e fala assim, ó, eu vou, uma medida populista, assim, ó, bastante grande, eu vou reduzir a inflação e vou reduzir a taxa Selic em 2 pontos percentuais. A taxa Selic baixa para 12,25 e a inflação abaixa. Quando há esse comando, o juro real sobe para 91%, que sai de 9%, quer dizer, tá? Quase 9%. Tá? Como o companheiro falou da questão, você falou da reforma agrária, não tem relação da dívida não, da Selic com a inflação. A inflação do Brasil é de preços controlados pelo governo, administrados pelo governo, e preços de pouca produção de alimentos. Porque nós não temos alimentos no Brasil. O alimento do Brasil, feito pelo agronegócio, é commodities para vender para exportação, para porco, para matriz energética, não é para alimentar ninguém. Né? Então, quando você tem... Se fosse verdade que você baixar os juros, você impacta na inflação, a taxa Selic era 2%. E a inflação não estava lá embaixo, estava lá em cima. Era para estar lá embaixo. E, ao mesmo tempo, você sabia que a cada ponto percentual que você abaixa a Selic, aumenta a Selic, ela aumenta a dívida em 64 bilhões. Então, o que acontece? É um tabuleiro de xadrez, onde você vai mexendo peças e você vai acuando os governos e o Congresso. Né? Tanto é que o Lula, quando ele entra como presidente da República, que eu falei, sem poder. Porque tudo que ele faz, nunca antes na história desse país, tanto o veto presidencial foi derrubado. Tá? Então, você está botando um presidente da República que você não tem como esse presidente manter o poder. Porque se você não tiver um Congresso do lado dele, ali, que vai bancar tudo isso que ele quer, não vai acontecer nada. Né? Não é à toa que ele fala que é uma medida irreal. Porque para você fazer o que você está falando aí, e que o PT botou lá, você tem que enfrentar o leão, você tem que botar o guiso no leão, você tem que fazer a dívida pública. E aí você vai ver que no governo, desde 2003 para cá, o tema da dívida pública ele sai do programa do partido e do governo.
Não entra mais. Tanto é que a Dilma, em 2014, ela faz uma... Ela tinha uma auditoria da dívida no PPA e ela não aceita aquilo, né, que o Congresso aprovou, e ela não aceitou esse... Então, nós estamos diante de um processo... Por isso que todo esse processo econômico está voltado exatamente para isso aqui. Você tem que... Olha só como é que é importante isso aqui, você vai entender. Aqui, nessa parte amarela, você tem, como eu falei, na Constituição garantido lá. E a parte toda colorida é o orçamento primário. A dívida, 42%, quase 43%. Se a dívida é 43%, o orçamento primário é 57%. Presta atenção. E aonde é que estão todas as funções do Estado? No orçamento primário. E o que eles querem com o orçamento primário? Eles querem o Estado subsidiário, o financiador, mas não o executor. Porque desse lado aqui do orçamento primário também tem meus amigos, meus parceiros. E aí eu quero entregar o papel do Estado, a política pública, a execução, na mão da iniciativa privada. Aí eu vou dar OS, vou dar fundação, vou dar organização social lá, vou dar tudo que tem aí de precarização dentro do serviço público, porque aí eu vou dividir o bolo com esses caras também. Tanto é aí, você vai ver que o arcabouço fiscal, ele garante a sustentabilidade da dívida, né? E essas fundações que estão tentando sendo criadas, elas poderão captar recursos públicos e privados, nacional e internacional. Você sabia que o IBGE e a AGU e outros viraram ICT? Por que eles viraram ICT? Porque o ICT tem um fundo de ciência e tecnologia que é enorme, grande, todo mundo está de olho. Você falou aí de ciência e tecnologia, tem gente de olho no fundo de vocês aí, companheiro. Tá? Então, não é só para vocês, eles estão de olho. Porque com o decreto 200 virando ICT, há a possibilidade de captar recursos públicos e privados. Não é à toa que eles estão querendo virar o IBGE em Fundação IBGE+. Então, você vai ver, para finalizar, vocês estão vendo que é o xadrez mexendo as peças, e a gente precisa ler não só na linha, nós temos que dizer nas entrelinhas o que está por trás da brincadeira toda. Porque como eu não sou ligado a partido político nenhum, isso não é nenhum desmérito para ninguém, né? E meu sindicato não é ligado a nenhuma central, nós estamos em isenção de... Tanto é que, quando a gente faz um embate frontal com o Postman, que é uma das figuras importantes do PT, o que nós somos do sindicato somos chamados? Nós somos chamados de sindicato bolsonarista. O sindicato do IBGE, que é um sindicato tradicional da classe trabalhadora, que é um dos mais respeitados de ser chamado de bolsonarista. Por quê? Porque nós impedimos essa barbárie dentro do IBGE. Né? Não é uma questão de não gostar do Postman nem nada, não, porque eu não estou aqui para gostar de presidente nenhum. Eu estou aqui para defender trabalhadores e o meu órgão, e os órgãos de uma forma geral. Então, a política que hoje acontece no IBGE é uma política que está muito ruim na questão da gestão, não se conversa com os técnicos, não se conversa com o sindicato. Nós estamos há quase um ano sem sentar o sindicato com o presidente do IBGE. Ele não conversa com a gente. E a gente já foi a Deus e ao diabo lá em Brasília para pedir a intermediação. Todo mundo fica espantado, mas não acontece nada. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque tem a ver com o que ele falou aqui. Qual é a saída? A saída é eu lutar pelo um campo progressista. Mas dentro do meu órgão tem uma porção de gente que já era voltada para o campo bolsonarista. E tu tem uma situação dessa, o cara fala, esse babaca aí tirou meu cargo, tirou minha gerência, o cara não quer nem saber, ele só pensa nele, não pensa no país. Né? Eu vou votar contra. Né? Então, o meu trabalho lá dentro do IBGE e fora do IBGE, quando eu estou aqui agora, por exemplo, é porque eu preciso usar o espaço que o SINDICT está me dando para poder falar, porque isso vai ficar depois gravado no YouTube, as pessoas depois vão poder ver, e a gente vai poder discutir. Né? Então, se não tiver mais nada, eu queria agradecer ao SINDICT, na pessoa do Fernando, do Sérgio, que estão aqui. Foi, para mim, 2 dias bastante importantes, né, a gente poder contribuir com alguma coisa, me colocar à disposição para outros debates, se for necessário, pode me convidar. Né? Eu estou aí fazendo sempre debate em vários setores, porque eu tenho trazido um debate diferente, né, que é um debate que não está voltado para defende A ou defende B. Eu tenho certeza que o campo extremista eu nunca vou defender, mas eu quero um projeto de país, não tem projeto de país. E hoje nós precisamos que o campo progressista, além de ganhar a eleição, ele aponte um projeto de país e não fique totalmente subjugado pelo projeto neoliberal. É isso. Valeu, Paulo. O SINDICT, em nome de todos os servidores,
agradece a sua participação, a sua divulgação e o seu alerta para a nossa comunidade e para todos os outros que nos assistem. Por quê? Porque essa luta não é só de um sindicato, não é só do Paulo, é de todo servidor, é de todo trabalhador, porque a coisa é mostrada de uma maneira real e dolorosa. E as pessoas têm que criar essa consciência. O que o sindicato busca sempre fazer é dar consciência às pessoas, abrir os olhos dos companheiros para que eles possam refletir e aí sim tomar iniciativas. Mais uma vez, Paulo, nós agradecemos. Nós agradecemos também ao INPE, em especial ao diretor, Antônio Miguel, pelo espaço que permitiu que fosse feita essa apresentação aqui no auditório Sérgio Sobral, na Rotunda IAI. Muito obrigado a todos que participaram e os que estão nos assistindo.